Olá, tudo bom? Sou o Márcio Batista, do grupo de teatro Luau Cultura, mas hoje vamos falar sobre quadrinhos. E o quadrinho de hoje é A Diferença Invisível. É um quadrinho francês que veio aqui para o Brasil publicado pela editora Nemo. E do que se trata? Esta aqui é a Marguerite, né? Essa personagem aqui, na verdade, é a própria autora, que é a Julie Danches, e ela foi desenhada pela Mademoiselle Caroline. E a Mademoiselle Caroline aparece aqui no quadrinho também. Bem, a Marguerite, ela se acha diferente e ela descobre, quer dizer, ela pensa, ela desconfia, que ela começa a procurar na internet, que ela tem síndrome de Asperger. Asperger. Síndrome de Asperger, se vocês assistiram o Big Bang, né, com o Sheldon Cooper, né, sabe, Big Bang Theory, o Sheldon Cooper, ele provavelmente tem a síndrome de Asperger, que é uma pessoa que é bem inteligente, que não consegue decodificar alguns códigos sociais, como ironia, né, como sarcasmo, e gosta de ter uma rotina. Então, o que acontece? Isso, a síndrome do Asperger, ela está dentro do espectro autista, né? O autismo, ele varia de uma condição que a pessoa fica mais enclausurada, mais fechada, mais só com ela, e vai tem várias, né, gradações, e o Asperger é uma delas. Bem, o que é bem interessante nesse quadrinho aqui, que é um quadrinho autobiográfico, né, embora ela não seja a personagem Julie, que é o nome da autora, mas sim Marguerite, tem umas coisas muito interessantes aqui. Olha só, ele começa assim, está escrito: Marguerite tem 27 anos. E você vê, tá tudo com quase um tom só, né? Tudo preto e cinza. Só que tem dois elementos vermelhos, o tênis dela e aqui uma coisinha do passarinho, que não sei nem se dá pra ver. Os dois passarinhos estão aqui se beijando e tem tipo um coraçãozinho aqui em cima. Bem, então o que acontece? A primeira parte do quadrinho é todo nesse monotom, né? Tem um azulzinho, e a gente vai descobrindo que isso aqui são os sentimentos da personagem, essas cores. E ela sempre faz o mesmo caminho. Ela tem um cachorro, dois gatos, né? Um gato, outro gato. E tô meio aqui. Então ela tem um cachorro, dois gatos, e aqui, olha, tem uma biblioteca, quer dizer, uma livraria da Carol. A Carol nada mais é do que a Mademoiselle Caroline, que é a desenhista dessa história. Tá? Então, e vai acontecendo coisas durante todo o quadrinho, e olha só, o final é a mesma imagem do começo, a Marguerite sentada aqui, você vê a cidade no fundo, mas olha só, ela já descobriu os sentimentos dela, já descobriu o que está acontecendo, e aparece: Marguerite tem 30 anos. Então, a jornada aqui de descobrimento da própria personagem se passam por 3 anos. Então, olha só essa página. Tem um amarelo, o preto e branco, né? E os azuis. Eu identifico aqui o amarelo como medo, né? Então ela vai tendo todas essas sensações, né? O começo tem menos cores, e tem umas coisas que são bem interessantes. Aqui, a livraria da Carol, né? Aqui a gente já vê uma moça com cabelo amarelinho, né? Que eu acredito que seja a própria Carol. Bem, vamos lá. Tem uma cena aqui bem interessante que a gente consegue entender o que se passa com a personagem. Esse aqui, ela está em casa com o namorado e ele pede para eles irem juntos numa festa que já estava combinada. Ela falou assim: poxa, eu não quero ir na festa porque eu não me sinto bem, eu não consigo conversar com as pessoas. Aí ele falou assim: poxa, né, deixa disso. Aí então ela vai na festa. Então é o primeiro quadro, né? Ela está aqui deslocada.
aí tem algumas coisas vermelhas, né? As músicas tocando, um blá blá blá, as pessoas conversando, e aí vai se intensificando, né? A cor do ambiente vai ficando um pouquinho mais quente, né? Vai ficando mais avermelhada, mas olha, ela já está bem, né, com um tom de preto 100%. Aqui já começou a gradar para um cinza, que vai estar uns 80%, vamos dizer assim, então ela vai se apagando. Enquanto ela vai se apagando, o ambiente vai ficando mais aterrador, né? Mais fica pressionando ela. Então ela está mais focada aqui. Aqui ela está mais ainda e olha só o ambiente, as pessoas conversando e a música. E aí no próximo quadro, ela não tem nem mais feição, ela parece um fantasminha. Então, ela não entende o que acontece com ela, ela começa a falar sobre as coisas, né? Ela vai no médico, o médico acha que é coisa da cabeça dela. Então, ela... Aqui achei mais uma vez a livraria da Carol. Aqui a Marguerite indo embora, porque ela passa sempre por esse trajeto. Ela vai na padaria e tudo mais. Então, aí você vê ela conversando com os amigos que ela tem, com o médico, com o namorado. E assim que ela começa a descobrir que ela pode ter a síndrome de Asperger, ela começa a falar sobre isso com as pessoas, inclusive com o próprio médico, e ela vê um preconceito muito grande, fala assim, não, não é nada, você não é louca e tudo mais. E ela vê que ela tem um grande preconceito contra isso, com essas informações mesmo, né? E aí ela se pergunta, será que eu sou autista? Então, ela começa a ir em outros terapeutas para ver se ela consegue se encaixar, se ela consegue alguma resposta, né? Então, e ela também vai naquela... Ela entra finalmente na livraria da Carol, né? E aí ela pergunta se tem livros sobre autismo, sobre Asperger, né? Então ela encomenda uma porção de livros e consegue uma consulta com um outro terapeuta, que finalmente começa a fazer perguntas que têm sentido para ela. Começa a tratar ela como uma pessoa mesmo, né? E então, você pode ver, o médico fala aqui com essa tom azul, então aqui vai tomando já uma forma, de umas lembranças dela, quando ela era criança, em festinhas de aniversário. Então, aqui, como as coisas começam a fazer sentido para ela, ela começa a entender toda a trajetória de vida dela. Né? Quando ela era criança, quando era adolescente, as piadas dos amigos. E então ela vai se descobrindo, ela vai se entendendo. E ela continua na jornada dela. Então, ela vai falar com o RH da empresa onde ela trabalha, ela vê que tem muito também intolerância por parte dos empregadores, por parte dos amigos e por parte de todo mundo que até então fazia o círculo de amizade dela. Então ela vai desfazendo relações com todo mundo, porque ela fala assim, poxa, né? Se o pessoal não está me aceitando e eu não estou me entendendo, então esse pessoal não está servindo para mim. Então ela começa a fazer novas amizades e assim, o traço dessa história eu acho ela muito bacana, porque é muito singelo, né? Que ela é muito... Então os personagens são muito bacanas. Tem uma coisa ou outra, por exemplo, as arquiteturas e tudo mais, aqui tá muito, eu acho, vazio, assim. Mas não me incomoda tanto, não, porque a grande parte dos personagens e dos ambientes estão muito bem feitos com... Por exemplo, olha que interessante isso aqui, né? A árvore, passarinho na árvore, com todo rabiscado, assim, né? Até parece assim um desenho mais infantil, que eu acho que casa muito com a proposta da história mesmo, né? E, ou seja, ela então entra num grupo de apoio, ela consegue um tratamento, né, com terapeutas e que entendem o que ela está passando, e ela tem uma confirmação, né, e ela está no grupo de apoio aqui. Então você já vê que, como ela começa a entender os sentimentos que ela tem, né, ela já muda o tom do livro, do começo do livro, né, que era mais pesado e tal, com poucos, né, ela sentia medo, ela sentia essa pressão, ela sentia, então ela conseguia entender esses sentimentos, que são essas cores. E aqui ela começa a entender mais de tudo, né? E essa página aqui eu marquei, que eu achei ela bem interessante,
que ela tem uma briga com o namorado e ela coloca isso aqui na casa dela, né? Ela tá colocando aqui um quadro, né? Ela conversa com o namorado dela, eles têm uma briga. Então, essa página eu acho bem interessante mesmo. Né, que está escrito aqui: mas, se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvore, ele vai acreditar que é estúpido. Então, ela olha, né, o cartaz que ela coloca e começa a sair desse aquário, né? Olha só que cena interessante. Ela está com pessoas que ela conheceu no grupo de apoio. Tem pessoas que entendem, que também tem algum transtorno dentro do espectro do autismo, né? E o que acontece? Aí, aqui ela tá com a Carol, né, com a da livraria. Ela vê que essa Carol desenha, então elas decidem juntas fazerem um quadrinho, que é esse quadrinho que estamos lendo, né? É isso que eles dizem aqui quase no final, aqui. Ó, Livraria da Carol. E aqui elas estão na estreia, né, assinando esse quadrinho que a gente já está acabando de ler. E então a diferença da primeira vez que aparece a livraria é logo na segunda página, que é esta aqui. E agora já quase no final do livro, ou seja, 3 anos depois do começo da história, todo colorido, porque ela entende todos os sentimentos, tudo que ela está passando, tudo que está acontecendo ali, né? Então, esse livro aqui é uma jornada muito bacana. E uma coisa que é muito legal nesse livro é que tem uma introdução muito interessante, falando sobre o Asperger e sobre o autismo. E depois também, no final do livro, tem uns extras, né? Falando sobre o transtorno do espectro autista. Então, é uma história muito, muito, muito bacana. Eu acho que dos livros biográficos, os quadrinhos biográficos são um dos melhores que eu já li. E por quê? Porque a história é muito bacana, é bem legal de ler e ela é bem didática. E sem parecer didática, porque ela é realmente bem escrita, bem feitinha. E aqui tá até interessante, né? Aqui nos agradecimentos tem a Mademoiselle Caroline, que é a desenhista, a Julie Danches, que é a escritora, e tem uma outra pessoa que é a Fabienne Vaslet, né? E o que acontece? Foi essa Fabienne que teve a ideia de escrever essa história. Porque a Julie, aqui é a Marguerite, né? Mas a Julie, no próprio quadrinho, ela fala que ela, para começar a entender os sentimentos dela, ela começou a fazer um blog. E teve bastante acesso no blog, ela teve um canal no YouTube também. E essa Fabienne era uma pessoa que seguia o blog, seguia o YouTube dela, e mandou um texto, falou assim, poxa, você devia fazer um quadrinho sobre isso e tudo mais e tal. Então elas começaram a conversar, ela apoiou muito isso, então ela começou a Julie começou a escrever, conversou com a Caroline, né, que se ela podia desenhar e tudo mais, então foi meio que um trabalho das três, né, então, lógico, o roteiro foi só da Julie, né, mas teve todo esse apoio da Fabienne, e, gente, é um quadrinho bem bacana. Tudo que eu falei aqui, embora seja spoiler, né, que eu vou contando a história, mas eu acho que não atrapalha a leitura. E porque realmente os textos que tem aqui, tanto na introdução quanto do pós-fácil, são muito bacanas para ajudar a entender a história, ajudar a entender o sentimento dessa personagem. Então acho que vale muito a pena, se vocês quiserem. É um quadrinho que eu realmente indico. Então, A Diferença Invisível. Parabéns, Editora Nema. Então, é isso. Se curtiu, compartilha. Um grande abraço e até mais.